Olá, bom dia, como vocês estão? Todos muito felizes, muito contentes. Enfim, eu tô meio acelerada. Como sempre, né? Na maioria dos dias eu tô assim. O que eu quero falar pra vocês. Ai, que tem acontecido tantas coisas. Eu não sei vocês, mas a vida com Cristo não é muito louca? Tipo, num dia assim, você passa o dia, tá tranquilo. Mas se você for contar como foi essa semana, quantas vezes ele falou com você, ou quantas vezes você escutou a voz dele, ou ele manifestou a graça dele na sua vida, sabe? Porque muitas vezes é nos detalhes. Muitas vezes, sim. Inúmeras vezes, né? É nos detalhes. E eu não sei se vocês sabem, mas eu me mudei pra Leme, eu era de São Paulo, né? E eu tava procurando uma igreja pra congregar. Eu fui numas duas, até fui em alguns cultos nessas determinadas igrejas. Porém, sabe quando você ficou com aquele sabe que não você precisa, você não sabe explicar o que é. Não é que esteja nada te incomodando, nem nada, você entende a palavra, né? Você consegue sentir a presença do Espírito Santo, mas tem algo que não tá encaixando e você não sabe dizer o que é. Eu não sei se vocês têm isso. Pra mim é o Espírito Santo me tocando desde sempre, né? E quanto, às vezes, eu vou abrir um parênteses, né? Às vezes a gente quer forçar o Espírito Santo a falar com a gente, sendo que ele fala de um modo muito mais gentil do que a gente tá pedindo, né? E por isso a gente acaba achando que não é ele. Fecha os parênteses. Domingo passado eu fui no supermercado aqui perto de casa e fui fazer umas comprinhas e tal, porque eu queria almoçar. E aí eu tava lá pegando as coisas, né? Fui pegar a fila e o Espírito Santo me incomodou pra não comprar. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, poxa vida, não? Falei, tá. Mas eu fui meio assim, eu vou ficar com fome? Ai, gente, olha, é sério, de verdade. Enfim, e aí eu falei, bom, vou no sacolão então. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, é pra mim ou não é pra mim? Ele não me respondeu. Mas era meio que tipo assim, um não sei, sabe? Meio mais pra não, mais do que pra sim, mas sei lá, tanto faz. E aí eu passei na frente de uma padaria que tem na esquina daqui da minha casa, que fica entre o caminho até chegar no sacolão. E aí eu vi que tinha um frango assado. E aí eu falei, será? Vou tentar passar aqui. Aí eu fui e perguntei pro, pro vendedor, né, se passava o meu cartão e tal. Ele passou o cartão. E eu fiquei lá parado esperando, né? Ele pegar pra mim e tal. E nessa eu descobri que ele era pastor. Aí eu falei, e lá vamos nós, né? Porque assim, gente, eu não sei vocês, mas quando isso acontece na minha vida, eles descobrem uma forma de me convidar, né? E aí, ele atendeu a moça que tava na minha frente e tal. E aí, quando ele foi me atender, ele puxou uma conversa, né? Falou assim da, que às vezes falta a parte da humanidade mesmo, sabe? Um com os outros, né? Dentro da própria igreja. E eu concordo super com isso, né? Às vezes a gente quer tanto, entre aspas, fazer pelo Senhor que não faz pelo próprio irmão. E isso é uma coisa que me deixa realmente chateada, porque muitas vezes eu vou numa igreja, eu até fiz esse comentário, numa igreja, e aí você não se sente inclusa, né? Não tem um acolhimento. Não acolhimento pra você ficar na igreja, acolhimento de tipo, seja bem-vinda, é sua primeira vez? Olha, eu vou achar um lugar pra você. Todas as vezes que eu vou na igreja, gente, isso é muito real. Mas isso eu também acho que é negócio de Deus, não é só pelas pessoas, né? Mas nunca ninguém senta do meu lado, nem na mesma fileira. Principalmente nas igrejas novas. Então, assim, quando tem aquela parte assim, ah, fale pro amigo do lado. Eu olho pro lado, tá uma cadeira vazia. Mas, né, eu olho e falo, um dia vai ter alguém aqui, né? Um dia vai ter alguém. Às vezes, na King, que é minha casa, principalmente a Yara, que é minha mãe na fé,
sabe disso, principalmente quando tava falando de relacionamento. Era impressionante. O pastor abria esse tema, né? Esse tipo de pregação, eu olhava pro lado, ninguém. Gente, quase 100% do tempo. Então eu meio que me acostumei, sabe? Até porque aqui em casa eu também, né, ouço várias pregações e eu costumo ter que falar com o Espírito Santo, né? No caso, vocês me entenderam. Amém. Enfim. E aí eu fui nessa igreja e era uma assembleia. E, gente, eu não sei vocês, mas eu nunca fui numa assembleia. O pastor vai ver isso, ele vai descobrir agora. Então eu fui de calça, né? As meninas todas de saia. E eu olhei assim, ai, o que tá acontecendo? Só que aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito, muito incrível. A senhorinha, tem uma senhorinha que eu não sei o nome dela. E ela foi cantar. Os louvores de lá é da harpa cristã, se eu não me engano. Se eu estiver falando bobagem, vocês relevem, porque era a minha primeira vez, tá? E ela cantou e eu fiquei assim, encantada. E eu chorava, gente, eu chorei muito, muito, muito mesmo. Porque eu conseguia ver que ela estava ali adorando ao Senhor. Eu não sei quantas vezes ela fez aquilo, não sei se as primeiras vezes o que ela sentiu, mas ela, independente do que ela carrega de dom, de talento sobre a voz, ela estava fazendo uma adoração ao Senhor, entende? E aquilo me moveu. E aí depois a pastora cantou também e também me moveu, porque, né, eu sou chorona. Se vocês me conhecem, se vocês já me viram na igreja, vocês sabem que eu choro muito. E chorei muito, né? E enfim, aí o Senhor falou comigo, né, sobre o meu cansaço, porque eu estava realmente muito cansada. Eu estava realmente, parece que eu estava ferida, né? E essa dor que a gente sabe que é só o Senhor que cura, nem sempre a gente consegue curar ela dentro do quarto. E olha que eu orava muito. Gente, vocês não têm noção. E eu não quero vir aqui chorar de novo sobre isso. Mas eu olhava e falava assim, Senhor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei a quem recorrer. Tipo assim, eu não tenho uma igreja aqui, sabe? As pessoas que estão onde, elas não vão compreender o que eu tô passando. E tipo assim, gente, tem que entender que eu não tô sofrendo. Minha vida, ela tá bem, meu trabalho tá ok, minha casa tá tudo bem, entende? É uma coisa muito mais profunda que eu não tenho condições de explicar. Então, fui nessa igreja. Bom, terminou o culto, eu tava bem melhor, né? Já tinha chorado bastante. E aí, falou de outros cultos, né? De quinta-feira, de sábado e de domingo. Quinta-feira ontem fui também, né? E o que o senhor tava falando comigo em casa, que eu falei durante a semana com a minha amiga, que mora comigo, com a Dani, ele pregou ontem. De outra forma, né? Mas a ideia era a mesma. E eu vou falar pra vocês. Eu gosto muito de Gênesis, tá? Gosto muito de Gênesis. O princípio, né? As pessoas falam assim, é a criação do mundo e tal. Mas não é isso que tá escrito, tá, galera? Inclusive, na minha Bíblia, o título do primeiro versículo, do primeiro capítulo de Gênesis é o princípio. Não tá falando o princípio do mundo. Não tá falando a origem da criação. Tá simplesmente o princípio. O que me leva a crer que esse é o princípio de todas as coisas. E quanto mais eu leio, mais eu creio que isso é verdade. Tá escrito assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto final. E depois ele começa a descrever sobre essa criação, né? E é muito engraçado, porque no segundo versículo tá assim, era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos aqui 3 ambientes. Um que é a terra sem forma e vazia, outras são as trevas cobrindo a face do abismo, e a terceira que é o Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas. E eu me perguntei, por que é que o Senhor criou um mundo incompleto? O Senhor tem poder de todas as coisas? Por que que você não criou tudo pronto? Né? Por que que você poderia simplesmente ter criado já no 7º dia, onde tudo era muito bom, onde tudo era perfeito, não é? Só que aí, 2 coisas.
Ai, gente. A primeira é, no princípio Deus criou os céus e a terra. Bom, aqui ele já tá falando o que ele faria, né? A primeira frase, gente, o primeiro versículo é Deus criou os céus e a terra. Então aqui ele tá falando o que ele fez, né? E depois ele discorre sobre essa criação. E aí me lembra muito o nosso propósito. Quando ele faz uma promessa na nossa vida, ele fala dessa forma: você foi criado para isso. O seu chamado é esse. Ele explica como vai chegar lá? Não. Né? E aí tem a melhor parte, porque a sua criação como cristão termina quando ele te entrega a sua promessa? Não. Aquilo é só uma parte do seu chamado. Então não pense que quando o Senhor te abençoar com aquilo que ele disse que ele vai te abençoar, ou que o seu chamado vai ser só até aquilo que ele te disse. Quando Cristo me achou, ele falou assim que eu seria evangelista, né? E eu criei, né? Eu acho que é criei. Eu acreditei. Eu acreditei no que ele me disse. Porque pra mim é fácil falar, porque eu gosto de ler e porque eu percebi que a Bíblia ela tem muitas coisas para nos ensinar, pra gente colocar em prática aquilo que ele nos mostra, né? E bom, fui fazendo a minha parte, que era o quê? Fazendo com o que eu tinha, ensinando com o que eu tinha. Então as pessoas que convivem comigo desde a minha conversão ouviram falar de Cristo, porque eu gosto, porque faz parte dos meus dias. E se eu não fizer, entende? E eu não faço assim, eu não falo com elas porque eu acho tanto assim que elas precisam compreender. Mas é porque se elas compreendessem aquilo que o Espírito Santo diz através das Escrituras, talvez elas pudessem ter uma vida diferente da que elas levam. Se através daquilo que eu falo elas pudessem encontrar um Cristo que me encontrou, ou se abrisse uma portinha de acesso para ele encontrar elas, eu tenho certeza da transformação que ele faria na vida delas. Bom, voltando. No segundo dia, né, Deus cria os céus e a terra, faz a separação das águas e tal. E aí, no segundo dia, ele já criou os céus e a terra. E eu falei, ué, então por que 7 dias? Exatamente por isso. Porque apesar dele ter criado os céus e terra, o mundo não estava pronto. Né? Havia muitas coisas que precisam ser organizadas, mesmo desse primeiro encontro com Cristo. O haja luz, né? Não sei se vocês sabem, em João está escrito que Jesus era a luz do mundo, né? Então, ele mesmo. Se a gente. Vou dar uma explicação aqui, eu espero que vocês entendam, né, brevemente. Se ao invés de escrito luz, tivesse escrito Jesus, teria saído assim: disse Deus, haja Jesus. Que é exatamente o momento da manifestação de Jesus nas nossas vidas. O nosso coração é uma terra sem forma e vazia. Porque a gente nunca soube o que é necessário para fazer ela frutificar. É lógico que tem pessoas que fazem na força do seu braço. E talvez prosperidade para vocês seja uma pessoa muito rica, muito bem de vida. Mas a Bíblia não fala que uma pessoa próspera é uma pessoa rica. Enfim. E nós somos essa terra, né, sem forma e vazia. Nós estamos nós somos uma. É como se nós fôssemos essa terra. Ao nosso redor tem as trevas que pairam na face do abismo, que é o quê? Elas não impulsionam a gente a ir para as trevas, mas uma vida de pecado vai, consequentemente, levar a gente para o abismo, porque o salário do pecado é a morte, né? Ninguém pensa assim, vou pecar porque eu quero morrer. Mas você vai indo, e o final da história é uma morte espiritual, né? Você se vê perdido entre situações que não precisava, lida com pessoas que não precisava, os caminhos que você toma, as escolhas que você faz quando você não tem
conhecimento, ou quando você não tem o Espírito Santo para te ajudar, leva você por caminhos que você. Que às vezes você para e fala assim: o que eu tô fazendo aqui? Por que eu escolhi isso, sabe? Tanto com amizade, quanto relacionamento, quanto é, casa, quanto trabalho, sabe? Parece que você faz escolhas que deixam a sua vida muito turbulenta. E ao mesmo tempo, tá lá paradinho, tá, gente? Não tá fazendo nada com você. Estão só três ambientes existindo no mesmo mundo, né? Então, eu sou a terra, sem forma e vazia. Existe as trevas que estão parando o abismo. Se eu escolher ir pra cá, eu já sei o final. E existe o Espírito de Deus que está pairando sobre as águas. E aí eu sempre penso, por que pairando sobre as águas, né? A água é como um espelho, né? O Senhor, ele não vai ficar em lugares impuros. Mas se ele tem algo na sua vida, ele vai achar uma forma de te encontrar. Ele vai achar uma forma de dizer: haja luz na sua vida. Continuando. Estamos aqui prosseguindo, né? Você teve seu encontro com Deus, teve seu encontro. Isso não muda a sua vida do dia para noite, porque a partir dali você tem conhecimento, né, para tomar outras atitudes, outras escolhas, né? E você decide se você vai continuar buscando aquilo que te encontrou ou se você vai abrir mão e vai voltar para a vida que você levava. Tudo são questões de escolhas, né? Mas o Senhor, ele me prometeu uma coisa que eu queria muito. Ele sabe, né, como seus filhos. Eu lembro até hoje, gente, entre o dia que eu fui no culto a primeira vez e a minha conversão foi muito rápida, foi tudo em relação, foi um mês, se eu não me engano, que eu fui na igreja, aí depois eu fui num culto de libertação, depois eu fui no encontro com Deus e me batizei no meu encontro. Foi tudo num mês só, em junho de 2021. E aí eu lembro que eu fui numa célula. E numa célula, a tia Sandra, tia, um beijo, se você ver. Ela virou pra mim e falou assim: você vai ser muito feliz. Ah, isso não era uma profecia de coisas que aconteceriam na minha vida, sabe? Ela não tava me entregando que, tipo, meus sonhos seriam realizados, nem nada. Mas falar pra mim que eu ia ser muito feliz engloba tantas coisas na minha mente que eu falei: eu quero. Eu quero, então. Se você falou, eu vou na sua. Sabe assim? E aí eu comecei a minha caminhada com Cristo. Amém. Gente, depois disso, várias lutas, várias buscas. Eu caí, levantei. Várias vezes. E isso continua até hoje, né? Só que eu decidi no meu coração que eu vou continuar buscando a Deus, né? Porque eu quero realmente conhecê-lo. Eu quero saber quem ele é, né? Eu quero saber a tal ponto de o Deus da Bíblia, ele é muito, sabe? Ele não é, não, ele é majestoso, ele faz milagres e maravilhas e faz, mas a transformação que ele traz para a vida das pessoas é tão grande, tão profunda, que se a pessoa se entrega para isso, não há uma maneira dela não voltar para ele, sabe? É lógico que você pode escolher outras coisas, é lógico que você pode se cansar no meio do caminho, mas eu penso que o Senhor, ele é o único que tem conforto, sabe? Ele é o único realmente que é o nosso refúgio. Nem sempre a gente vai estar acompanhado de pessoas para que a gente possa pedir ajuda. E ajuda, assim, às vezes é uma conversa, mas ele escuta todas as coisas. Ele escuta as nossas orações. E isso traz uma satisfação, sabe? Quando ele se agrada do que a gente faz para ele, né? Gente, agradar um rei. Quando ele fala assim: eu me agrado do que você tá fazendo, pra mim é um consolo, pra mim é um, sabe? Meu coração, ele bate assim, ele fica realmente eufórico, feliz por estar fazendo algo que ele se agrada, né? Bom, continuando, eu vou terminar rápido. Eu vou parar na parte do sol e da lua.
Aí ele criou dois luminares, né? Um para iluminar o dia e outro para iluminar a noite. E criou a lua e o sol. E eu me perguntei por um instante por que que a lua, que é menor, ficou à noite e por que que o sol, que é maior, ficou de dia. E ontem o pastor falou o que eu pensei, que é muito incrível. À noite, quando tá escuro, a gente não precisaria que ele fosse grande, porque tendo um único centro nos guiando é o suficiente. Estão entendendo? Eu vou explicar. Mas eu gostaria que vocês pegassem antes de eu explicar, de verdade. Já quando tá claro, a gente tem facilidade de ver todas as coisas. Então, às vezes, você para de olhar para o sol para olhar para a paisagem, para olhar para o pássaro. Estão entendendo? Então, assim somos nós. Nos nossos dias mais escuros, nós lembramos, nós sabemos a quem nós temos que buscar. O pessoal fala assim, aos pés da cruz. E isso é uma frase que me pega, porque aos pés da cruz, eu ficar lá chorando a morte do meu Senhor? Ou porque Ele está ali por minha causa? Por causa dos meus pecados? Enfim, nos meus dias mais escuros, quando a nossa vida não tá do jeito que a gente queria, não tá do jeito que a gente imaginava, quando a nossa vida vem com seus problemas e vem com as suas aflições e preocupações e turbulências, nós nos lembramos do Senhor. As nossas orações doloridas, eu falo que são as melhores, porque elas são, imagino eu, 100% intencionais com Deus. Quando tá doendo, você vira e fala, Senhor, me ajuda porque tá doendo. Senhor, eu não vou suportar. Me dá sua mão, né? Senhor, deixa eu chorar no seu colo. Deixa eu te encontrar. Que a sua graça me alcance. Senhor, mostra que está comigo. Senhor, me dá uma mão. Senhor, me dá um abraço. Senhor, 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 por favor, por favor, por favor. É assim, né? Regada com muitas lágrimas. Agora, quando você está bem, quando você está tranquilo, quando você não tem problemas, você agradece com essa mesma intensidade? Fala, Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, Pai, porque o Senhor tem colocado comida nos meus pratos, né? Tem me trazido mantimentos, porque o Senhor tem me deixado feliz, despreocupada. Ó, só um modo de eu falar, eu já imagino baixando o nível de intensidade na oração. Porque tá tudo bem. É meio que tipo, se tá tudo bem, eu não preciso fazer tanto assim. E é por isso que o sol ele é maior do que a lua. Porque a probabilidade da gente se perder com as bênçãos, com as coisas que ele nos dá, com os dias de paz, é muito maior do que quando a gente tá com os dias tristes. Talvez por isso que nós tenhamos tantas aflições também, né? Para que Deus não nos perca. Porque talvez se ele deixasse a nossa vida tranquila, a gente fosse se perder dele. A gente fosse se esquecer que por ele e para ele são todas as coisas. Não, tem uma música da Gabriela Rocha que eu tava escutando ontem, né? Aquela, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é isso, né? Porque dele, se não fosse ele na nossa vida, quem seríamos nós, né? Para ele, porque tudo que nós fazemos é para ele, né? A nossa vida, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito que vocês um dia estivessem abertos a essa proposta que ele nos fez de entregar a vida realmente a ele e buscar ele de todo o seu coração. Os caminhos dele, né? A gente não entende, mas
Se você se apegar à verdade de que Ele está em todas as coisas, todos os dias, você vai sentir Ele caminhando contigo. É uma coisa que eu peço, né? Eu falo, Senhor, mesmo que eu esteja passando por qualquer coisa, seja boa ou seja ruim, esteja comigo todos os dias. Esteja comigo todos os dias. Me dê discernimento para saber o que dizer, né? Te entender, ouvir quando você quer falar comigo. Parar um dia assim, à tarde, e orar ao Senhor, né? E falar com Ele, falar, ei, eu só queria dizer que eu amo você. Você mudou minha vida. Que um dia eu não conseguiria jamais agora ficar sem Ele. E isso só de pensar já me deixa triste. Ele mudou minha vida. E eu gostaria que Ele transformasse a sua também. Se você pensar assim por um segundo, ai, Senhor, ai, eu queria ter essa transformação, essa paz, sabe? Essa alegria de andar com Ele. Eu peço que o Senhor entre na sua vida, que o Senhor te encontre onde você quiser, que você abra o seu coração para o Senhor chegar e transformar a sua vida, né? Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo este dia, que esse dia vai ser maravilhoso, né? Para tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até a próxima.